Olá, muito boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro rebate críticas e diz que os laboratórios deveriam estar interessados em vender vacinas anti-Covid para o Brasil. Prefeitura do Rio decide fechar toda a orla da cidade no Réveillon para evitar aglomerações. Praias, bares e festas lotados em todo o país mobilizam policiais e fiscais de saúde no fim de semana prolongado de Natal. A Petrobras autoriza novo aumento dos combustíveis e o mercado financeiro projeta inflação acima da meta do Banco Central para este ano. E você vai saber por que a pandemia aqueceu o mercado de imóveis no Brasil. 500 mil doses da Coronavac chegaram hoje ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Na próxima quarta-feira, o governo paulista espera receber um carregamento com 1.500.000 doses do imunizante contra a Covid-19. Com esse último lote, o Instituto Butantan terá recebido, no total, 10.600.000 doses da vacina, produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Mesmo com o aumento do número de casos da Covid-19, o fim de semana teve aglomerações em várias regiões do Brasil. Policiais militares e guardas municipais reforçaram a fiscalização em praias, bares, clubes e quadras de futebol. Na praia de Iracema, um dos cartões postais de Fortaleza, a polícia dispersou uma grande aglomeração no final de semana. Com a chegada das viaturas, houve tumulto e muita correria das pessoas que estavam na orla. No interior do Ceará, um evento com a participação de centenas de pessoas também foi encerrado por militares. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o fim de semana teve diversas ocorrências de desrespeito às regras de isolamento social. Aqui na capital mineira, um jogo de futebol entre moradores de uma comunidade terminou em confusão após a chegada da polícia. A PM recebeu denúncias de que um grupo de 100 pessoas fazia aglomeração no local. O tumulto começou depois que um jovem se recusou a ser revistado pelos militares e reagiu à prisão por desobediência. O grupo se revoltou. Os policiais responderam com gás lacrimogênio e balas de borracha. Em Contagem, um bar que estava com a lotação 3 vezes acima do permitido foi fechado na noite deste domingo. Cerca de 300 pessoas participavam de um show de pagode no local. Em Santa Luzia, a aglomeração foi numa quadra onde também funciona um bar. O registro foi publicado nas redes sociais. Um DJ comandava uma festa com centenas de pessoas. Cadê a segurança pública aí para estar denunciando? Já este flagrante de um baile clandestino foi no bairro do Butantã, em São Paulo. A transmissão da Covid se dá principalmente quando as pessoas estão aglomeradas por muito tempo e sem máscara. Condições que acontecem com frequência em festas, churrascos, bares e restaurantes, principalmente com a presença de bebida alcoólica, onde a partir da primeira taça de vinho, os protocolos de segurança se relaxam. No litoral paulista, as cidades de Praia Grande e Peruíbe decidiram manter as praias liberadas durante o Réveillon, mesmo depois que o governo do estado anunciou que não vai se responsabilizar pela fiscalização. Estas imagens registradas no final de semana mostram um grande número de turistas e moradores nas praias, e muitos não usavam máscaras. As praias de Torres e Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, também ficaram lotadas no final de semana. Praia cheia, pessoas sem máscaras reunidas em grandes grupos. As cenas parecem as do último verão sem coronavírus, mas foram registradas neste domingo e na segunda-feira. As regras do distanciamento controlado do governo do estado estabelecem que as prefeituras têm aval para permitir a permanência do público nas praias e nas faixas de areia, desde que haja fiscalização e que as aglomerações sejam coibidas. O uso da areia chegou a ser proibido no início de dezembro, mas a pedido dos municípios do litoral, que alegaram risco de perda financeira, as regras foram flexibilizadas. Esse decreto, ele estabelece que os municípios poderiam liberar a faixa de areia, da praia, à beira da praia, desde que eles assumissem a responsabilidade da sua fiscalização. No último fim de semana, a Brigada Militar realizou uma operação em Capão da Canoa para fiscalizar o funcionamento de bares e restaurantes que podem funcionar apenas até a 1 da manhã, segundo a legislação municipal. Nós tivemos ali
apoiando a fiscalização ao comércio, e muitos estavam funcionando além do horário permitido. E agora vamos aos dados da Covid-19 no Brasil. Desde o início da pandemia, segundo o Ministério da Saúde, 6.568.000 pessoas já se recuperaram da doença. 744 mil seguem em acompanhamento. E o Brasil já soma mais de 191.570 mortes pelo novo coronavírus. A assessoria de imprensa da vice-presidência da República informou que o estado de saúde de Hamilton Mourão é bom. Ontem, o vice-presidente foi diagnosticado com Covid-19. Segundo o texto, Mourão apresentou dor de cabeça e no corpo, além de febre de 38 graus. Por orientação médica, Mourão faz uso dos medicamentos hidroxicloroquina, anita, azitromicina e de remédios para dor e febre. Ele está em isolamento no Palácio do Jaburu, em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro está no litoral sul de São Paulo, onde vai passar o Réveillon. Hoje ele foi até a cidade de Santos, onde participou de um jogo beneficente no estádio da Vila Belmiro. O repórter Giovanni César, que acompanhou o evento, tem as informações. Todos os anos, o ex-jogador Narciso promove jogos beneficentes aqui no estádio do Santos, onde ele foi zagueiro. Este ano, sem a presença do público, um dos jogos teve a participação do presidente Jair Bolsonaro. Usando uma camisa 10, ele deu o pontapé inicial e fez até um gol. Hoje, ao deixar o Palácio Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a vacinação contra a Covid-19. Ele rebateu as críticas sobre a falta de contratos fechados para a aquisição das vacinas. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então o mercado consumidor de qualquer coisa é enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na Visa? O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Porque eu falei que não estava preocupado com pressão. Falei mesmo. Porque nós temos que ter responsabilidade. A previsão é que o presidente Jair Bolsonaro fique aqui até o próximo dia 4, quando ele retorna a Brasília. De Santos, no litoral paulista, Giovanni César para o Rede TV News. Se você quer começar o ano com o pé direito, assine o Rede TV Plus e participe dos sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Imagina começar 2021 com um carrão novo na garagem e investindo menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados, no Mega Senha, você pode ganhar uma viagem no valor de R$8.000. E todo domingo, no Encrenca, sai um HB20 zerinho. E tá achando que acabou? Na véspera de Ano Novo, dia 31, sai uma viagem no valor de R$15.000. E no final da promoção, você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Se já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa, ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. Fim de ano especial de verdade é no Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Depois de suspender a queima de fogos mais famosa do Brasil, em Copacabana, a Prefeitura do Rio adotou outras medidas para tentar conter o avanço da Covid-19. Para evitar aglomerações, toda a orla será fechada na noite do dia 31. Nem parece Copacabana às vésperas do Ano Novo. Essa época não estaria assim desse jeito vazio, de jeito nenhum. É muito bom. No ano passado deu para ganhar dinheiro, esse ano caiu muito. Os hotéis, sempre lotados na semana do Réveillon, dessa vez estão apenas com metade da ocupação prevista para essa época do ano. Não vai ser a mesma coisa, animada e tal, mas só de sair, respirar outro ar também, embora tenha o Covid e tal, vai ser legal do mesmo jeito. O importante é estar com saúde, né? Passar junto com a família. Este Réveillon será completamente diferente do que cariocas e turistas estão acostumados a ver. Copacabana, que no ano passado recebeu quase 3 milhões de pessoas, deve ter uma noite quase normal no dia 31. Isso porque a Prefeitura impôs uma série de restrições para evitar a circulação de quem ainda tem planos de vir para cá, mesmo com a queima de fogos cancelada.
De acordo com a Prefeitura do Rio, na noite da virada, o acesso de carro à praia de Copacabana está permitido apenas a moradores e hóspedes com comprovante. Toda a orla da cidade também será fechada. Pedestres poderão circular normalmente. Festas, barracas em pontos fixos e equipamentos de som na areia não serão permitidos. Caso esses eventos ocorram, eles estão ocorrendo de forma ilegal. E as pessoas responsáveis serão infracionadas. E a multa é gravíssima. Ela está em torno de R$15 mil, sendo que a pessoa pode receber mais de uma multa de R$15 mil, porque uma por aglomeração, outra pela falta de uso de máscara de todas as pessoas. Então pode chegar a mais de R$30 mil. As restrições para a virada do ano foram adotadas após o aumento do número de casos de Covid-19 nas últimas semanas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Rio de Janeiro já registrou quase 25 mil mortes pelo coronavírus no estado. Eu espero que isso acabe, que 2021 seja bem melhor que 2020, que 2020 não foi legal. A modernização das antigas pensões e repúblicas estudantis está na moda. Esse tipo de moradia compartilhada, também chamada de co-living, vem conquistando espaço no Brasil. É o que nós vamos ver na reportagem de Tony Vendramini. Aos 25 anos, a empresária Luísa Vieira decidiu deixar a casa dos pais e buscar a tão sonhada independência. A opção segura e que cabia no bolso foi alugar um quarto no modelo de co-living, as moradias compartilhadas que cada vez mais atraem estudantes e jovens no Brasil. Eu também queria ter com quem compartilhar, né, essa nova fase. Então aqui, né, morar num lugar onde você tem ambientes compartilhados te possibilita estar ali vivendo aquela fase única da tua vida junto com outras pessoas que estão passando pela mesma fase. O co-living é uma versão moderna das repúblicas de estudantes. Os prédios contam com apartamentos mobiliados, áreas de convivência e serviços de hotelaria. Para alugar um quarto, não é necessário fiador. Basta apresentar o comprovante de matrícula em algum dos cursos oferecidos na cidade. Este prédio na zona sul do Rio de Janeiro, que já foi um dos hotéis mais tradicionais da capital fluminense, virou um desses espaços compartilhados. Nós procuramos estar próximos não só dos centros urbanos, mas também das faculdades, facilitando o deslocamento, diminuindo o tempo e evitando até que as pessoas utilizem transporte público, fazendo com que elas tenham mais tempo para estudar, trabalhar e conviver dentro dos empreendimentos. Com a alta procura, esta empresária criou um site para aproximar pessoas que tenham os mesmos interesses e gostos. Se você encontra pessoas que combinam com você para morar, essa convivência vai ser mais agradável, vai ser mais duradoura e todo mundo sai ganhando com isso. O impacto da pandemia foi menor para as empresas de co-living do que o sofrido por hotéis e albergues. Para alguns moradores, permanecer nos apartamentos foi até um modo de se isolar e se prevenir ainda mais. E teve estudante estrangeiro que sequer cogitou deixar o Brasil. Foi o caso de Blanca, de 21 anos, que compartilha a moradia desde fevereiro e preferiu continuar com a experiência de vida, ao invés de voltar para a Espanha. A experiência de morar com tantas pessoas, eu acho que me ajudou bastante como pessoa a não ser melhor pessoa, mas a perceber todas as coisas que eu fazia ruim, a perceber as coisas que eu fazia muito bom, e eu percebi isso graças a meus amigos e companheiros. O relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, mostra que a previsão de inflação em 2020 permanece de 4,39%. Esse índice está acima do centro da meta de 2020, que é de 4%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto percentual. Em 2021, a projeção para o IPCA passou de 3,37% para 3,34%. Já a estimativa do PIB para este ano foi de queda de 4,4%. Já para o ano que vem, o mercado financeiro projeta um crescimento da economia de 3,49%. Vamos agora à análise econômica com Salete Lemos. Olá, boa noite a todos e vamos ao resumo Economia 2020. Hoje com 3 destaques importantes: inflação, taxa de juro e dólar.
Inflação terminando o ano pressionada. Tivemos um susto com a alta da inflação, principalmente no mês de novembro. E isso por conta do item alimentos. Tivemos queda nos juros. Hoje fechamos o ano de 2020 com a menor taxa de juros da nossa história, 2% ao ano. E dólar, que termina o ano em estabilidade, mas que acumula em 2020 uma alta superior a 25%. E uma coisa justifica a outra. Vamos lá? A inflação subiu, o Banco Central não subiu a taxa de juro. Por quê? Porque a inflação está concentrada no item alimentos. E o item alimentos subiu por quê? Subiu por conta da alta do dólar. Ficou mais interessante para os nossos produtores, matérias-primas básicas da nossa alimentação, exportar, vender lá fora os nossos produtos do que aqui dentro. Com isso, faltou produto no mercado interno, houve um aumento de demanda e a inflação subiu, puxada pelo item alimentos. Dólar estável, taxa de juro 2%, inflação sob controle, porque existe agora a expectativa da retomada da oferta de alimentos aqui dentro, portanto, estabilidade na inflação. 3 itens importantes e um justificando o outro. Nós voltamos amanhã com mais Resumo Economia 2020. Em busca da aparência perfeita, muitos pacientes se tornam vítimas de clínicas e profissionais não especializados. Antes de qualquer procedimento estético, é preciso muita pesquisa. É o que a gente vê agora na reportagem da Carolina Rigengo. O desejo de mudança geralmente é maior entre elas. Eu faria rinoplastia, eu faria lipo LED 3D. Super faria. Já fiz uma lipoaspiração e uma leve raspagem no nariz. Ó o perfil. Vou fazer abdominoplastia e lipoescultura. Mas antes de dar um passo em busca do sonho, pesquisar sobre os profissionais e os locais onde o procedimento será realizado é fundamental. A Rafaela sempre desejou uma cirurgia no nariz. Procurou por um valor mais barato e um procedimento menos invasivo. E o que era para ser a realização de um sonho se transformou em pesadelo. O procedimento não deu certo e ela perdeu 60% do nariz. Eu já fiz 4 cirurgias reconstrutivas e diversos outros procedimentos para tentar chegar a um nariz o mais próximo possível do que eu tinha quando eu quis modificar ele. De acordo com especialistas, essa busca pela aparência perfeita é impulsionada pelas redes sociais. Eu vejo carência no sentido das pessoas precisarem de aceitação. Então as pessoas utilizam estratégias como filtros, photoshops, iluminação para parecerem melhores, ou seja, para evitar ou para camuflar imperfeições em troca dos elogios. Mais que reverter os danos físicos, Rafaela segue tentando se recuperar dos efeitos psicológicos depois de tantos transtornos. O conselho que eu daria para quem está querendo fazer esse procedimento ou algum procedimento é pesquise bastante, não só o profissional, mas os riscos, as consequências que um procedimento pode ocasionar. É possível analisar o currículo, é possível pegar indicações boca a boca ou de outros médicos. A pessoa deve checar também se existem processos na justiça contra essa pessoa e ela deve checar se esse médico faz parte do corpo clínico de grandes hospitais e se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que são selos de qualidade. A necessidade de cumprir o isolamento social fez com que muitos brasileiros ficassem mais tempo em casa, inclusive trabalhando. E toda essa mudança aqueceu o mercado de imóveis no país. Esse comportamento das famílias impactou diretamente o setor imobiliário, tanto para a compra quanto para o aluguel. De acordo com esse executivo de um aplicativo de imóveis, entre abril e novembro, o aumento de contratos de aluguel fechados pela empresa foi de 117%. E à medida que as pessoas foram se acostumando com a forma de vida dentro do contexto da pandemia, elas se sentiram um pouco mais seguras também para voltar
com mais força a procurar casas novas e lugares novos para morar. Segundo especialistas, entre os motivos para este aquecimento nas vendas estão a baixa taxa de juros de crédito habitacional e o aumento dos financiamentos imobiliários com recursos da caderneta de poupança, que em novembro chegou a 13,8 bilhões de reais, um salto de 78% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Créditos Imobiliários e Poupança, a ABCIP, mesmo tendo caído 0,2% na comparação com o mês de outubro, o desempenho do mês passado foi o segundo maior da série histórica, iniciada em 1994, provando a força do setor, mesmo diante da crise provocada pela pandemia da Covid-19. O Douglas foi uma dessas pessoas que, com a pandemia, decidiu que precisava de um espaço maior. Ele morava com a namorada e os 2 cachorros em um apartamento e agora mudou para uma casa. Apesar do aumento nos gastos, ele não se arrepende. O fato de estar numa casa agora com muito mais espaço para os cachorros correrem e onde a gente fica a maior parte do tempo, a gente está trabalhando daqui, vivendo aqui dentro, né? Então é muito bom esse preço a mais que a gente acaba pagando, acaba compensando toda a qualidade para a gente e para os cachorros, né? Que também adoram correr e latir para a rua. O prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, entrou na justiça para ter o direito de acompanhar o enterro da mãe. Iris Bezerra Crivella morreu na madrugada de hoje em casa aos 85 anos. A causa da morte não foi revelada. O enterro está marcado para a quarta-feira, mas para acompanhar o sepultamento, Crivella depende de uma autorização judicial, já que ele cumpre prisão domiciliar desde a última quarta-feira. Crivella é suspeito de liderar uma organização criminosa instalada dentro da prefeitura. 2 homens foram presos depois de serem filmados exibindo uma submetralhadora num baile funk na zona leste de São Paulo. O vídeo mostra os 2 rapazes em uma moto. Um deles exibe o armamento no meio da rua e ao lado de uma multidão. As imagens foram gravadas no final de um baile funk na cidade de Tiradentes e ajudaram a polícia a encontrar os criminosos. O piloto da moto tem 24 anos e usufruía da saída temporária de fim de ano. Já o garupa, que aparece segurando a submetralhadora, tem 21 anos e cumpre pena no regime aberto. A dupla foi presa, mas o armamento que aparece nas imagens não foi localizado. Na casa de um dos acusados, a polícia encontrou um revólver calibre 32. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, exonerou o secretário de Serviços Integrados de Saúde da Corte. O médico Marco Polo Dias Freitas foi o responsável pelo ofício que solicitou à Fiocruz que 7.000 doses da vacina contra a Covid-19 fossem reservadas para ministros e servidores do STF. Segundo Fux, o pedido foi feito sem o conhecimento dele. A solicitação foi recusada pela Fiocruz, que também negou outro pedido semelhante, feito pelo Superior Tribunal de Justiça. No Rio de Janeiro, 4 testemunhas foram ouvidas hoje no processo de impeachment de Wilson Witzel. O interrogatório do governador afastado foi suspenso pelo STF. Hoje foi o segundo dia de depoimentos no processo de impeachment de Wilson Witzel, do PSC. Entre as testemunhas, a ex-subsecretária de Saúde, Mariana Tomás Escárdua, disse que foi exonerada após alertar o então secretário da Saúde, Edmar Santos, sobre a escolha do Instituto Iabas para a gestão dos hospitais de campanha. Dos 8 hospitais prometidos pelo Estado, apenas 2 foram entregues. Quando eu faço um novo alerta sobre o Iabas ao secretário à época, no dia 3 de abril, no dia 2 de abril, fui comunicada pelo subsecretário-geral Pozan que eu estaria exonerada no DO do dia seguinte, do dia 3 de abril. A pedido da defesa do governador afastado, Wilson Witzel, no sábado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, adiou o interrogatório até que termine o sigilo do inquérito no Superior Tribunal de Justiça, a partir da delação do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, que não pôde responder às perguntas em seu depoimento. O desembargador Cláudio de Melo Tavares, presidente do Tribunal Misto, disse que não houve restrição ao direito de defesa do governador. Toda a prova testemunhal requerida pela defesa foi deferida, literalmente toda.
em especial o depoimento da testemunha Edmar José Alves dos Santos. Witzel foi afastado em agosto por suspeita de chefiar um esquema de corrupção que desviou 500 milhões de reais da saúde do Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aceitou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para ter acesso a mensagens apreendidas na Operação Spoofing da Polícia Federal em 2019. Na época, a PF prendeu hackers suspeitos de invadir os celulares do ex-juiz federal Sérgio Moro e de procuradores da Lava Jato no Paraná. Reportagens do site The Intercept Brasil, que ficaram conhecidas como Vaza Jato, divulgaram parte do conteúdo. Segundo a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, a defesa de Lula terá acesso a todas as mensagens que citam o ex-presidente. A partir desta terça-feira, a Petrobras vai elevar em 4% o preço médio do diesel nas refinarias e em 5% da gasolina. O reajuste ocorre em meio a uma alta no petróleo nas últimas semanas e uma desvalorização do real frente ao dólar. Com a alta de 4%, o preço médio do diesel passará a ser de R$ 2,02 por litro. Já o valor da gasolina será de R$ 1,84. O Rede TV News está de volta com o esporte. O futevôlei é um esporte tradicional das cidades praianas, mas agora ele está invadindo São Paulo. Essas duas amigas acordam cedo para treinar futevôlei, ou melhor, para suar nas areias paulistanas. Opa, mas como assim, gente? Em São Paulo não tem praia. É um clima maravilhoso, você se sente muito na praia, só falta o mar. É muito fácil, né? Igual ter que descer, pegar serra, estrada, carro, então aqui ele só faltou o mar mesmo. Aqui em São Paulo, em meio a todo o concreto da cidade, está cada vez mais comum encontrar lugares que lembram praias com a prática de esportes na areia. E olha que o número de frequentadores só aumenta. Nesta arena, na zona leste da capital, é possível encontrar todo aquele clima que só uma cidade do litoral oferece. Além das quadras para a prática de esportes de praia, tem bar, espaço de convivência, lojas e muita gente bonita. E se você pensou que só nas areias do Rio de Janeiro é possível bater uma bola com atletas campeões, se enganou. Olha quem encontramos aqui em meio a uma aula de vôlei. A bicampeã olímpica de vôlei, Paula Pequeno. Hoje tenho propriedade para dizer o quanto é bom, o quanto esse estilo de vida é legal no esporte de praia, esporte de areia. São Paulo, a gente sabe que é essa confusão. As aulas da Paula Pequeno atraem muita gente, mas o dono afirma que o número de frequentadores quase dobrou desde que o lugar foi liberado para o público em outubro, dentro do Plano São Paulo de combate à Covid-19. De 120 alunos, a gente foi para 210 alunos, né? O que nós temos visto é que existe uma procura muito grande de alunos que frequentavam academias, espaços fechados, e hoje eles procuram uma prática de esporte aberta, né? Para quem cansou de treinar em casa depois de tanto tempo de isolamento ou ainda tem receio de ir à academia, talvez essa seja a solução. Hoje em dia a gente sabe que o risco de se pegar coronavírus ao fazer atividade física num ambiente externo, num ambiente aberto, não é um risco muito aumentado. O importante mesmo é não deixar de praticar qualquer tipo de atividade física, porque os benefícios são muitos. E a gente sabe que o sedentarismo, a falta da atividade física regular, é fator de risco para várias doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, vários tipos de câncer, e essa conta em algum momento vai chegar. E se você quer rever as reportagens do Rede TV News, você pode se inscrever agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. É só acessar agora youtube.com/redetv. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigado pela companhia, uma ótima noite e até amanhã.